Boa noite, pessoal. Eu sou a Carolina Faria e esse é o primeiro dia do nosso workshop EBAC, As Profissões do Marketing Digital, Como Ingressar na Área, com Stephanie Trota. Tá todo mundo me ouvindo bem? Aproveitem para dar um ok aí no chat, por favor, se vocês estão me escutando bem. E comentem de onde vocês estão assistindo, assistindo a gente hoje. E se vocês já trabalham com marketing digital, se estão querendo migrar de área. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Obrigada, gente. São José dos Campos, Paraíba, que legal. Sejam bem-vindos e bem-vindas nesse workshop super especial aqui, que vai trazer dicas incríveis para quem quer ingressar aí nessa área de marketing digital. O chat, pessoal, vai ser o nosso ponto de comunicação durante o evento todo, tá? Vocês podem mandar os comentários que vocês quiserem, as dúvidas para a professora durante o curso todo, tá? A gente vai ter 2 momentos em cada encontro, né? Então, hoje nós temos 2 momentos tira dúvidas. Um, mais ou menos no meio do encontro, da aula, e outro ao final, tá? Então, vocês podem ir mandando aqui no chat. Eu peço que, por favor, vocês cliquem antes no pontinho de interrogação que aparece em cima do local onde a gente escreve a pergunta, porque aí ela aparece destacada aqui na nossa apresentação, tá? E a gente consegue colocar ela para a professora responder, tá? Muito bom, pessoal chegando. Olha, gente de São Paulo, de Londres, São Paulo também. Já trabalho com marketing digital, Igor, porém é sempre bom revisar os conceitos. Muito bom, que legal. Sejam bem-vindos e bem-vindas, gente. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos nossos cursos eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Na área de marketing digital, você aprende a desenvolver campanhas de comunicação digital, planejamento de mídia, CRM, fazer análise de dados e gerenciar projetos com suporte de metodologias ágeis, sob orientação de profissionais seniors da Juicy, The Business Agency, uma agência do grupo WPP. Ao longo desses 3 dias de workshop, eu vou apresentar mais detalhes para vocês do nosso curso de marketing digital, mas hoje eu começo compartilhando um vídeo sobre o curso. Olhem só. O marketing digital te ajuda a ser encontrado. Você pode ter o melhor produto ou serviço do mundo, mas se você não comunicar para as pessoas, você não vai ser encontrado. É a junção do teu lado esquerdo e direito do cérebro. É você conseguir entender como o humano se comporta e, ao mesmo tempo, mensurar qual foi o comportamento que esse usuário teve e otimizar esse comportamento no tempo. A Juicy, uma das maiores agências digitais do mercado brasileiro, se juntou com o EBAC para produzir um curso que vai te mostrar de ponta a ponta o que é o marketing digital. Como que a gente pega um briefing e transforma esse briefing num produto digital. Pré-requisito para esse curso é ser curioso e ter uma mente empírica. Para pessoas iniciantes, para estudantes ou até para empreendedores que queiram colocar o seu negócio na internet. Você vai aprender a entrevistar o consumidor, entender como ele pensa, como criar uma marca, como divulgar através de Facebook Ads, Google Ads. As oportunidades são infinitas. O mercado que já estava em expansão acelerou ainda mais. A gente quer formar pessoas que a gente possa contratar amanhã. É difícil achar profissionais que tenham essa base de conhecimento. Entender, desenvolver, analisar os dados e otimizar. A gente fez uma curadoria de todos esses conteúdos e conectou eles numa linha que você consiga aprender de ponta a ponta o que é o marketing digital. A gente vai ter uma sessão para você poder aprender a como escrever um texto, como se comunicar, como fazer o texto gerar valor
para o consumidor. Se vocês quiserem estar preparados para os desafios do presente e do futuro, esse curso é para vocês. Este é o curso de Marketing Digital da EBAC com a Jusce. Muito bom, gente. Para abrir essa noite, esse primeiro encontro, a gente oferece para todos vocês que estão aqui com a gente hoje, nesse workshop, um desconto super especial no curso de Marketing Digital da EBAC. Então é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui em cima do vídeo, do nosso vídeo, na tarja verde, para vocês garantirem um desconto de 50% no curso, tá? Fiquem tranquilos que esse clique não inscreve vocês diretamente no curso. Só uma forma da gente seguir em contato com vocês, tirar as dúvidas de vocês antes de vocês tomarem a decisão, tá? E vamos falar sobre o conteúdo desse workshop. Olhem só. Hoje, vocês vão aprender conceitos importantes do universo de marketing digital. Conhecer áreas e perfis profissionais dos criadores, executivos e agentes que fazem parte da era da comunicação digital. E receber orientações da Stephanie para realizar uma atividade prática sobre a sua trajetória e comunicação profissional. Amanhã, na segunda aula, vocês vão entender a importância da apresentação e comunicação profissional. Receber dicas valiosas para preparar seu currículo, portfólio e perfil do LinkedIn, para aumentar suas chances de empregabilidade na área. Vocês também irão aprender técnicas de storytelling para dar continuidade à atividade prática. Após essa aula, você envia o exercício para a professora. E depois da aula de amanhã, vocês irão enviar seus exercícios finalizados pelo formulário que eu vou compartilhar com vocês aqui no chat amanhã, tá? Para que a professora tenha tempo hábil de analisar os exercícios antes da última aula, nós vamos receber os envios até quinta-feira, às 14 horas. E é com esse mesmo cadastro que nós vamos emitir os certificados de participação. Então, não se esqueçam de preencher com o seu nome completo e com um e-mail válido, para que você receba o certificado dentro de alguns dias depois do final do workshop, tá bom? Eu passo esse link no chat, tanto para o envio da atividade, quanto para o recebimento dos certificados amanhã, tá certo? E aí, na nossa última aula, na quinta-feira, a professora vai analisar os exercícios enviados e sugerir melhorias, para que você tenha um material para aprimorar a sua comunicação profissional. Uma grande oportunidade. Então, apesar do envio da atividade não ser obrigatório, é muito estimulante saber que essas atividades serão avaliadas, né, ao vivo, na última aula, pela professora. Então, haverá tempo também, nesse último momento, para vocês conhecerem aspectos do mercado de trabalho e também tirarem as suas últimas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Eu agora apresento vocês a Stephanie Trota, que é formada em Relações Internacionais, com ênfase em Marketing pela ISPM São Paulo, e em Marketing pela University of La Verne, na Califórnia. Trabalhou em áreas estratégicas e de marketing de performance em empresas como Google e LinkedIn. Já participou das estratégias de grandes marcas como Unilever, Heineken e Souvenir. Hoje, ela mora na Espanha, é cofundadora e líder de uma agência de marketing digital com atuação no Brasil, Espanha e Portugal, à frente do planejamento estratégico digital e da performance. Eu também lembro vocês que você pode, durante o encontro inteiro, a aula inteira, mandar seus comentários e dúvidas aqui no nosso chat, clicando antes no ponto de interrogação para que a pergunta apareça aqui destacada na nossa apresentação, por favor, tá? E a gente vai trazer aí em 2 momentos, no meio do encontro e no final do encontro, essas dúvidas para a Stephanie responder. Então, Stephanie, seja muito bem-vinda. Chega mais. Oi, gente, tudo bem? Oi, Carol, obrigada pela introdução e pelo convite. A gente que agradece, Stephanie. E eu deixo você, então, com essa galera aqui, super animada, que o chat já está super animado, e volto para auxiliar no momento das dúvidas, tá bom? Tá bom, combinado. Até mais. Boa aula, gente. Obrigada.
Gente, então, ó, pode interagir aqui enquanto a gente vai conversando. Se quiser complementar o que eu tô falando ou mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. Vão usando o chat mesmo, que isso também vai me animando ao longo da apresentação, tá bom? Eu vou, então, compartilhar a tela aqui para a gente começar o papo. Então, a Carol apresentou para vocês o programa, né? Hoje a gente vai focar mais na parte de conteúdo, mas para a gente dar essa introduzida no marketing, no ecossistemas, pensar nessas profissões do futuro, entender algumas entradas, então vamos conversando um pouquinho sobre isso, tá? Peraí, só um minutinho. Carol, dessa forma eu não consigo acompanhar o chat. Posso colocar a apresentação aqui? Acho que eu posso. Tá conseguindo por aí? Tô. Eu acho que eu preciso que você tire a sua. Deixa eu pegar aqui, peraí. Desculpa, gente. É só porque daí Pronto. eu não ouvir vocês, eu quero ver. Então, pode colocar. Tá, peraí. Deu certo. Desculpa, pessoal. Só um instantinho. Demora um instante para carregar, mas já abre. Pronto. Acho que tá pesado a apresentação. Tá vindo. O pessoal tá mandando mensagem, quero ler. Calma, eu tô me terminando. Ó, Orlando falou, adoro a Stephanie, ela é sensacional. Pronto, deu certo. Pronto, foi. Agora eu vejo todo mundo. Pronto, obrigada. Legal, tem umas perguntas aqui, depois a gente vai vendo, então, vamos lá. Bom, então, hoje a gente vai falar, então, sobre esse ecossistema do marketing digital e algumas opções para essas profissões, tá? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a divisão de áreas do marketing digital e quais são algumas opções de entrada e de caminhos, né? Uma das coisas importantes da gente conversar é que no marketing digital muitas das áreas se cruzam, principalmente porque uma área é muito dependente da outra para funcionar, para fazer uma entrega completa, né? Então, as áreas, elas se complementam e se fundem muito, né? Então, é importante você entender todas as opções que existem, todas as necessidades que as empresas têm quando você pensa em formar uma área de marketing digital, para você entender como que essas áreas se interagem, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui, eu separei para vocês quais são hoje as áreas que estão mais em destaque do marketing digital, e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, tá? Então, uma das áreas que está bem alta é o marketing de conteúdo. Ele tem funcionado muito, né? E muita empresa tem usado esse tipo de abordagem para coletar lead, para preencher lista, então, para fazer diversas coisas nesse sentido. E o marketing de conteúdo tem vários caminhos, né? Geralmente ele vem de um redator ou de um jornalista que se especializa nesse tipo de criação, ou ele pode ser um publicitário, então tem alguns caminhos para você chegar nesse tipo de trabalho. Mas é um trabalho que também, às vezes, é composto por mais pessoas, né? Então, quando você pensa na construção de um conteúdo, você precisa pensar em SEO, você precisa ter alguém para formular o texto,
você precisa ter alguém pensando na estratégia de marketing que isso vai complementar, então também pode ser composto por vários profissionais, né? Então é uma área que também se cruza bastante. Uma segunda área que está muito em alta é que muitas vezes as pessoas, pessoal da RH, na hora de criar a vaga, eles acabam exigindo de bastante tipos de profissionais, a maioria deles, para o marketing digital, conhecimento de SEO, né? Está super em alta isso, só que tem a questão de que existe o SEO básico, né, que é o estudo de palavra-chave, que é você entender quais são as melhores palavras-chave que você pode colocar no site, e existe um trabalho de SEO que é muito profundo, que envolve um ecossistema completo, e que tem várias coisas que daí só um profissional mesmo especializado em SEO geralmente tem conhecimento. Então, é importante diferenciar isso e o quão profundo você vai nesse tipo de assunto, tá? A parte da mídia social, que é o social media, ou o gestor, né, de mídia, de redes sociais, basicamente é a pessoa que fica à frente das redes sociais, né, que é um trabalho e aqui é falando sobre o trabalho mais orgânico, tá? Não campanha, não impulsionamento, pensando no trabalho orgânico de postagem, de relacionamento com o cliente nas redes sociais, então um trabalho mais próximo, que seria um profissional de saque, que a gente hoje chama de saque 3.0, né, que é o profissional que responde, que interage com esse cliente, que tem um papel muito importante aí à frente desse cliente que está entrando em contato com a marca. E tem além da pessoa de saque, tem muitas vezes esse profissional também é quem faz a pauta de redes sociais, de postagens, que acompanha os concorrentes. Então, ele que constrói qual vai ser o tom do conteúdo, ele que dá o guia aí para a criação, poder criar a peça que vai para as redes sociais. Então, de novo, é um ecossistema que se completa com muito profissionais e que se cruzam, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de tipo, você pode ser muito especialista nisso e se aprofundar muito nesse tipo de conteúdo, você pode ser generalista. Então, tem algumas opções, tá? Mandem aqui no chat se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido, se é muito difícil, manda aqui para mim, para eu ir acompanhando. Sobre e-mail marketing, né? O e-mail marketing, muitas pessoas chamam de CRM, né, que isso confunde um pouco, porque existe o CRM, que é o CRM de vendas, que é de gestão de leads, que é um tipo de CRM que vendedor, gerente de conta acaba usando, e existe o CRM, que é para disparo de e-mail marketing, são coisas diferentes. Então, aqui o e-mail marketing, que é direcionado ao marketing digital, é onde você vai fazer dentro desse CRM não só o disparo do e-mail, mas também você vai fazer a arquitetura dos fluxos de automação, né? O que é isso? É você pensar quais são os disparos para esse e-mail, quais são os gatilhos que disparam esses e-mails, né? Então, tem toda essa estratégia que você faz de, por exemplo, a pessoa abandonou o carrinho, o que eu faço? Eu já mando o cupom, ou primeiro eu dou uma chamada. Então, tem toda essa estratégia que envolve não só o marketing, né, você pensar no planejamento, mas que também envolve você entender os gatilhos, entender como o site funciona, entender o fluxo de compra, então tem todo esse acompanhamento. Mas, em geral, o e-mail marketing ele envolve o profissional de CRM, que é esse especialista em operacionalizar, eu acho, não sei, a ferramenta, né, que cuida dessa gestão da ferramenta, o disparo, o horário, o fluxo. Tem o profissional de redação, porque criação de e-mail marketing, né, é um tipo de trabalho que depende de uma redação bem feita, de uma criação, né, de um diretor de arte, então envolve também vários profissionais, mas hoje existem os profissionais que são só especialistas em operacionalizar a ferramenta, né, que é cuidar dos disparos e dos fluxos, e de fazer a criação de pauta, porque eles são especialistas em o que funciona em e-mail marketing, não. E aí a gente coloca junto, né, adiciona aí na equipe um redator e um diretor de arte, mas deixa a estratégia na mão desse especialista de e-mail marketing. Então, é um tipo de carreira bem bacana aí no mundo do marketing, porque envolve criatividade, estratégia, entendimento de funil, é bem interessante.
O digital advertising nada mais é do que a pessoa que faz a criação, só que com olhar digital, e tem bastante diferença de uma pessoa que é de criação off e de uma pessoa que é de criação on, né? A linguagem digital é muito diferente, você precisa saber estratégia de botão, você precisa entender um pouco de UX, então esse profissional de criação, ele precisa ser mais especialista no mundo digital mesmo, em criação de peças que chamam mais atenção, diferente do off, que ele precisa pensar em, sei lá, se é um relógio de rua, qual que é a distância do carro para enxergar, para ver o tamanho da mensagem, o tamanho da letra. Então, são especialidades bem diferentes, né? Que são a parte de criação. Na parte de criação tem o diretor de arte, tem o assistente de arte, né? Que são os cargos, mas tem também pessoas que se especializam em outras coisas, né? Tem, por exemplo, um arte finalista, que é uma pessoa que vai fazer a régua para a campanha off. Então, dá para você ser muito especialista em alguma coisa de criação e dá para você ser mais só dividido entre digital e off. Então, bom, tem algumas áreas bem diferentes também nesse mundo aí. Quando a gente fala de mobile marketing, é uma coisa um pouco diferente, mas basicamente é uma pessoa especializada na experiência mobile, né? Então, aqui tem criação de app, tem UX, então tem vários profissionais. Então, isso é bem uma área bem importante, mas que está super em alta hoje, porque basicamente todos os acessos, todos não, né? Mais ou menos 70% dos acessos da internet está indo para o mobile, né? Então as pessoas estão usando muito, então é muito importante você ter um site adaptável, você pensar em estratégia de UX que funcione no mobile, você tomar cuidado para não ter botão, por exemplo, de compra escondido atrás de botão difícil de clicar, então tem um monte de coisa que você precisa pensar para se especializar nessa área. E o Web Analytics são as pessoas, então, que fazem as criações de site. E aí envolve também alguns profissionais, porque você tem o desenvolvedor, e aí, nossa, no mundo de desenvolvedor dá para você ser especialista em 1 milhão de coisas, em várias linguagens, né, e várias coisas que você pode se especializar mesmo, ou você pode ser um desenvolvedor mais focado em um tipo de programa. Então, por exemplo, eu sou um desenvolvedor que só que só trabalha com VTEX, então é um ambiente, é um sistema de site, principalmente de e-commerce, e eu sou especialista em criação nisso, existem esses especialistas, né? Então, só que quando você pensa no Web Analytics, esse cara tem que pensar em arquitetura de site, em UX, como que funciona, onde coloca o botão, para que serve o site, se é de venda, se é geração de lead. Então, tem várias coisas, então, muitas vezes envolve, né, o profissional de design para fazer a carinha do site, para as coisas funcionarem. Então, também tem várias pessoas aí dentro dessa área, tá? Aqui a gente passou, assim, basicamente numa empresa grande, estruturada, que tenha muitos produtos, né, a área digital, mobile, essas coisas, precisaria para um marketing digital. Pensando que aqui você tem algumas coisas que daí permeiam isso tudo, né, que são as partes mais analíticas, né, então alguém até perguntou aqui, quem gosta da área de análise de dados, seria melhor seguir um Web Analytics. Não sei, porque na verdade hoje eu considero que o marketing é numérico, né, basicamente você tem análise de dados em tudo, você pode fazer tudo baseado em análise de dados, porque quando você trabalha no digital, o digital te devolve muita coisa, diferente, por exemplo, do off, né? Então, você tem tipos de segmentações, você pode fazer teste AB, e isso em tudo você pode trabalhar assim. Então, basicamente, a análise de dados permeia tudo. Existe, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de dashboard, que é um dashboard para fazer análise de resultado, por exemplo, de mídia ou de social. Esse dashboard serviria para várias coisas. E aqui exige alguns profissionais, só que exige que você faça uma análise de dados, que faz sentido, que o Dash seja usável, que você entenda como que a empresa funciona para você fazer uma criação de Dash. Então, envolve que você tenha um conhecimento de análise de dados, né? Até voltando aqui, quando você olha aqui para as áreas, né? Pensando nisso de análise de dados, né? A parte de conteúdo, você consegue medir engajamento, você consegue fazer os tipos de conteúdo. O SEO é basicamente guiado só por dados.
Social media, hoje em dia você faz muito teste AB, você também testa de engajamento, você vê se vale a pena aumentar seguidor ou nichar, então tudo você pode trabalhar baseado em dados. Então eu acredito muito no marketing numérico, tá? Óbvio, existem pessoas especializadas nisso? Existe a área de BI, existe pessoas que só fazem criação de dashboard, essas pessoas, inclusive, são bem caras, só fazem criação de dashboard, que é isso, que é estruturar, é pegar os dados, puxar API, então, muitas vezes, ele é meio desenvolvedor, esse cara, então, realmente tem vários skills aí que se cruzam e que vão permeando isso, mas eu acredito que a parte de análise de dados está no marketing inteiro, tá? Aqui até, né, é importante você pensar, né, um gerente, por exemplo, de marketing, ele precisa criar um dashboard desse? Não. Ele precisa receber, entender e saber agir de forma estratégica com as informações que o dashboard traz. Então, esse cara, ele não é especialista em tudo, né? Ele é generalista nas coisas. Então, ele consegue guiar essas áreas, fazer elas funcionarem, sem saber tecnicamente todos os detalhes de como essa área funciona, né? Então, isso é uma pessoa que está mais na parte estratégica, tá? Isso quer dizer que as outras áreas não são estratégicas? Não, você pode ser estratégica em qualquer coisa, só quer dizer que você é menos especialista numa coisa, mas você pode também iniciar sendo especialista numa coisa e, bom, a gente vai falar um pouco disso. Então, eu já vou trazer essa ideia um pouco melhor sobre essa questão do que você pode virar, se você fica especialista, se você vira generalista, qual a área estratégica, essas coisas. Uma coisa importante na hora de você pensar, mas eu sou um desenvolvedor, o que você acha que eu tenho que estudar? Eu recebo muito gente me perguntando isso, tipo, me guia, eu quero ser diretor de mídia, além de Google Ads, o que eu posso estudar? Então, assim, quais são os cruzamentos, né? Isso é importante. Então, uma dica que eu dou para vocês pensarem nisso, então, para que caminho eu vou? O que adiciona a minha área, né? Sem me levar para outra área, né? Então, por exemplo, eu sou um desenvolvedor que eu entendo de SEO. Então, bacana, eu consigo eu mesma suprir 2 profissionais que estariam trabalhando num site. Legal, então isso, claro, te adiciona valor, vai te evoluindo e, de novo, essas coisas mais especialistas, você pode definir o quão profundo você vai. Mas qual que é a dica aqui? Gente, pensem no escopo. O que é o escopo? Imagina que você vai desenhar esse projeto dentro de uma empresa. Pensa, desse projeto todo, de tudo que eu preciso fazer, de todos os to-dos, né, para, por exemplo, um site sair do ar. Quais são as coisas que eu consigo fazer e quais são as coisas que existe um profissional especialista nisso, né? Então, quando você pensa no escopo, então, por exemplo, o que precisa para um site existir? Né? Precisa de alguém que faça a cara dele, então é um designer. Precisa de alguém que faça o corpo dele, né? Que faça ele existir, que é o desenvolvedor. Precisa de alguém que pense no SEO, que é como que ele vai aparecer organicamente. Legal, precisa de um cara de SEO. Então, pensando nisso, você consegue entender melhor como que as áreas se cruzam e decidir para que área você vai estudar. Então, por exemplo, uma pessoa que faz SAC, né, que faz gerência de mídia, essa pessoa, por exemplo, pode começar a ir para uma área de marketing de conteúdo, fazer a geração dos próprios textos, entrar numa área de redação. Então, você vai aumentando o seu escopo dentro de você como profissional. É óbvio que isso vai te agregando valor, né, em termos de salário, e vai fazendo você ser mais, trazer um impacto maior nos projetos, né? Então, aqui, eu trouxe para vocês verem, então, como que funciona isso na realidade, né? Então, como que essas vagas são divulgadas, como que as pessoas chamam esses profissionais, como que eu posso buscar isso, né? Uma coisa que é muito importante é que existem vários tipos de vagas, né, no mundo do marketing digital, porque muitas vezes a área de RH não entende o mundo, né, não entende a complexidade do sistema, e muitas vezes a própria empresa, se é uma empresa menor, ela precisa de um profissional que seja mais 360, né, um profissional que saiba mais de muitas áreas e talvez menos profundo. Então, às vezes, eles dão umas abusadas nas descrições.
E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês darem uma olhada e tomarem cuidado também com essas coisas e com a própria exigência, né? Porque quando você vê uma vaga que pede 1 milhão de coisas, começa a se cobrar. E às vezes esse profissional realmente não existe, tipo, a empresa só viajou na hora de criar a vaga. Então é importante a gente analisar isso. Tá? Não sei se vocês já viram alguma coisa assim, ou se vocês já estiveram numa entrevista aí que o cara queria que você fosse uma agência, né? Então você faz tudo isso, você precisa entender de mídia, você precisa fazer desenvolvimento, mas você também faz criação e você escreve bem para fazer texto, né? Você tem que ser uma agência inteira. Então isso acontece muito. Bom, aqui eu trouxe, então, um exemplo. Essa é uma vaga de gerente de mídia, né? De gerente de social, desculpa. Então, é um social media, alguém que vai cuidar da gestão das redes sociais, de resposta de saque, de criação de pauta, essas coisas. E essa vaga, por exemplo, está muito alinhada, porque ela pede realmente isso. Então, planejar, criar e gerir conteúdo para as principais redes, criar e gerenciar o calendário, que é a criação de pauta, monitorar indicadores de tráfego. Como eu disse, todas as áreas de marketing hoje em dia existe análise de dados, porque quanto mais analítico você for, mais assertivo você vai ser, porque os dados te dão muitos insights. Então, mensurar e otimizar diariamente as campanhas. Então, assim, é uma vaga que está muito coerente. Ela explica exatamente qual que é o trabalho de um social media e ela quer um social media, tá? Muito condizente. Aqui, ele não pede, por exemplo, interseção nenhuma de áreas, né? Ele não pede, por exemplo, que o social media tenha conhecimento de SEO, ou que ele saiba criar dash, sabe? Coisas assim. Ele pede realmente o que é um social media, tá? Aqui, eu trouxe um outro exemplo de vaga que já é um pouco loucura, assim. Essa era uma vaga para analista de marketing digital pleno. Então, quando já tem esses nomes, assim, muito gerais, provavelmente eles vão te pedir tudo de tudo, sabe? Então, por exemplo, execução das estratégias de mídia on e offline. Aqui ele já quer um gerente de mídia on, né, que é alguém que faz campanha de ads, de Google, de Facebook, e que o cara faça também campanha offline, que ele faça campanha de revista, que ele entenda de TV, então já começa na primeira linha, né? Então, contribuir para o crescimento e manutenção do crescimento da marca, os canais digitais com planejamento de ações, tipo X, criar ações, desdobramento das estratégias de mídia digital, integração com CRM, desenvolvimento de peças e layouts, tipo, o cara é designer, ele é mídia, então, assim, isso aqui depois vocês podem até dar uma olhadinha com calma, mas acompanhamento de KPIs de mídia, análise e solução de saque, então, eles misturaram um monte de coisas, então, assim, não se cobrem por essas coisas, esse profissional não existe, ou ele é muito generalista, do tipo que sabe o que é cada uma dessas coisas, mas precisa de um monte de profissional embaixo dele para realmente executar essas coisas. Realmente não existe isso, não se cobrem com isso, e se vocês verem algo assim, é até melhor você educar, né, a pessoa e explicar que realmente não vai encontrar, né, e provavelmente o salário aqui, como é pleno, ainda é R$3.000, então, tipo, e é assim, existe isso no mercado. Então, é importante a gente ter isso em mente, saber o que existe, saber analisar e se cobrar da forma correta, tá? Então, vamos lá. Aqui, como eu estava falando, né, eu levantei um pouco essa bola lá no começo, falando sobre os tipos de carreira, né? Então, existem empresas que te levam para uma carreira em linha, que a gente fala, né? É uma carreira que você segue aquele clássico lá, cargo, né, que você é estagiário, aí você vira júnior, aí você é pleno, aí você é supervisor ou coordenador, aí você vira gerente, diretor. Só que assim, você não precisa seguir essa carreira clássica. Você pode escolher o que hoje a gente considera como a carreira em Y, né? O que é isso? Você começa menos profundo, claro, sabendo sobre algumas coisas e conseguindo gerenciar a área,
né, como um trainee, um auxiliar, um assistente, então uma coisa mais introdutória, e aí você começa a guiar a sua carreira para ou ser um generalista, que é alguém que vai ser provavelmente um gerente de pessoas também, você precisa entender se você gosta disso, se é isso que você quer, se isso te anima, né, você ser um gestor, porque faz parte desse cargo, né, você passar a ter pessoas respondendo para você, ou se você quer ser um especialista, que é quando você se aprofunda muito, você vira, um mestre, um conselheiro sobre uma área muito profunda. Então, eu sou muito especialista em SEO, eu sou o cara de SEO, e você pode ser um diretor disso, você pode ser super alto no seu cargo disso, sem precisar seguir a carreira clássica de, vou virar gerente. Então, é entender mesmo qual que é o seu perfil, o que você gosta, tá? Existem muitos espaços no marketing para os dois. De verdade, não sei dizer, e geralmente me perguntam isso, mas qual que tem mais vaga, ou algum está estagnado? Não, eu entendo que o marketing tem espaço para muito profissional ainda, e principalmente profissionais bons. E quando eu falo profissionais bons, não são muitas vezes nem tecnicamente. Muitas vezes o profissional, ele é um técnico maravilhoso, ele entende muito de teoria, ele sabe explicar, ele sabe falar o que precisa ser feito, só que na hora de executar não é tão detalhista, ou não presta tanta atenção no detalhe, na hora de subir, na estratégia, não pensa, não questiona. Então, assim, existem profissionais que realmente faz falta no mercado mesmo, profissionais que têm essa vontade, né, por aprender, por ir atrás, por fazer acontecer as coisas. Então, realmente, mas tem espaço no marketing para muita gente ainda. Bom, falando um pouquinho sobre o tipo de empresa. Aqui é importante a gente pensar que, assim, você não precisa necessariamente trabalhar com uma agência porque você trabalha com marketing digital, né? Existem outras opções. Então, hoje tem muitas empresas que estão internalizando o marketing, né? Que é criando o seu marketing digital dentro da empresa e não terceirizando para outras agências ou consultores ou não importa qual terceiro supra isso. Mas hoje você pode ir para uma área de agências, né, em que você vai ter um ritmo diferente, você vai atender contas, provavelmente mais do que um foco único, né, diferente de você trabalhar só para uma empresa, então geralmente você tem projetos diferentes, então se você gosta, né, desse tipo de dinâmica, mas você também pode ser exclusivo de uma conta dentro da agência, então isso também existe. As empresas, você pode trabalhar, claro, empresas B2C ou B2B, né, que são empresas guiadas direto para o consumidor ou para business, e aí tem grandes diferenças, né, porque muitas vezes a B2C existe empresas que são e-commerce, que tem um ritmo, que tem um pensamento completamente diferente, existem as startups, e aí, nas empresas B2B, muitas vezes é geração de lead, não existe e-commerce, então existe esse tipo de trabalho também dentro das empresas. Hoje em dia tem muita gente indo para a área de produtos digitais, né, aplicativo, venda de curso, que também é uma área super em alta, muito bacana. E a venda de serviços, né, que daí já é um trabalho diferente de vender produto, né, de trabalhar com criação, assim, e ser especialista em serviços. E uma coisa que eu queria destacar para vocês, que é o ser freelancer, né, hoje no marketing digital, você consegue vender o seu serviço, por exemplo, por hora, ou fazer um trabalho bem interessante nesse sentido. Então, assim, hoje existem muitos freelancers, existe gente que é híbrida, né, que trabalha numa empresa e também faz freelance, e eu vejo que tem muitos espaços para esse tipo de profissionais, né? Está crescendo muitas plataformas para colocar esses freelancers na plataforma, inclusive plataformas são mundiais, que você consegue até trabalhar para outros países, dependendo da língua que você consegue falar. E essas plataformas de freelancer também ajudam, mas também muitas vezes tem até demanda de própria agência ou de empresa que está com gente de férias,
Então, porque o marketing, ele não pode parar, né? Ele vai sempre acontecendo, todos os dias tem demanda. Então, muitas vezes tem um funcionário de férias, eles colocam um freelancer. Então, assim, eu vejo que tem muito espaço para esse tipo de profissional, né? Existe até profissionais aí que se denominam nômades digitais, que trabalham só de forma online, 100% freelancers, que moram em diversos lugares. Então, assim, é uma tendência que vem acontecendo muito na área e que o tipo de trabalho permite, que a área permite, né? Não sei se algum de vocês aqui é freelancer ou faz freelancer, né? Se trabalha com isso, a gente costuma falar freela, né? Conta aqui um pouquinho pra gente no chat. Mas eu vejo que é uma área que está tendo bastante espaço, tá? Aqui eu trouxe só para vocês um outro conceito que é importante de vocês saberem para trabalhar hoje no marketing digital, né? Não são todas as empresas que aplicam, não são todas as agências que aplicam, mas é algo que você pode encontrar no seu caminho e que é importante a gente introduzir isso, pelo menos para conhecer o que é, para saber como funciona, né? Então, qual que é a formação clássica de uma equipe dentro de uma empresa, né? Como que você constrói essa equipe para atuar em cima de um projeto, né? A maioria das empresas tradicionais trabalham com projetos por área. Então, por exemplo, a área de atendimento, né? Então, a área de atendimento... Gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisa, tá? A área de atendimento, ela seria, por exemplo, uma área com um diretor, com um gerente, e dentro dela todos os especialistas de atendimento, tá? Então, isso seria uma área clássica de uma empresa, por exemplo, a área de desenvolvedor, tá? Como que funciona a Squad? A Squad foi um conceito criado que é, inclusive, mais amplo, inclui também a metodologia Scrum. É muito interessante vocês estudarem isso, existem diversos livros, bastante coisa bacana de literatura sobre isso. Essa metodologia e esse modelo de Squad foi criado pelo Spotify. Eles foram os primeiros a aplicar, e isso virou muito tradicional no mundo de tecnologia e foi adquirido muito para o mundo de agências de marketing. Então, hoje, por exemplo, aqui na minha agência, a gente só trabalha com o modelo de Squad. Então, como que é isso? Vamos lá. Eu não tenho, então, uma área especialista em algo, por exemplo, uma área de atendimento. A Squad, ela é formada por cliente, então ela é formada por necessidade, tá? Uma Squad, ela é formada, então, por profissionais multidisciplinares, ou seja, diferentes de cada área, mas com um objetivo único. Ou esse objetivo único pode ser uma área, pode ser um cliente. Então, vamos dar um exemplo. Então, eu tenho, por exemplo, uma Squad com um PO, né, um cara de planejamento aqui, atendimento, um dev, alguém de qualidade. Então, que forma equipes multidisciplinares focadas num cliente único. Então, eles têm uma única meta, uma única estratégia, eles respiram a cultura desse cliente. Então, é como se fosse uma extensão do cliente dentro da outra empresa, dentro do terceiro. Então, é uma formação bem interessante, bem legal, funciona muito. E aqui você tem pessoas que estão conversando com o mesmo objetivo, com pensamentos diferentes. Então, tem uma troca entre as áreas bem legal. Diferente dessa formação entre áreas, né, em que você tem só pessoas que trabalham com a mesma coisa, respondendo para um gestor. E aqui, geralmente, a gente tem o head de squad, né, que é o cara que gerencia o andamento dessa squad, as necessidades, então tudo que tem que acontecer, tá? Carol, quer fazer uma pausa para o pessoal fazer pergunta, para a gente ver se tem alguma dúvida, como que tá indo? Vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui, Stephanie, vou colocar na tela, tá? Tá. A Andressa pergunta assim, quais seriam os pontos de diferença entre o profissional de marketing digital e o UX? Estou em dúvida entre os dois. Tá. Bom, a pessoa de UX, eu vou começar por esse ponto. A pessoa de UX, ela vai pensar
na experiência do usuário, tá? Então, ela é uma pessoa que entende a estratégia dessa experiência do usuário. Pode ser uma pessoa até especialista em, por exemplo, em UX para mobile, ou pensando nessa arquitetura de site mesmo, então ela vai dar, muitas vezes, conselhos, insights, vai passar essa estratégia de UX antes da criação. Então, é uma pessoa que eu consideraria bem especialista, se você falar, eu sou especialista em UX, né? É isso que eu quero seguir. Muitas vezes, as pessoas são outra coisa, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, eu sou um profissional de marketing digital, né, mais generalista, eu entendo de outras áreas, e eu tenho o UX mais avançado, eu sou mais profundo em UX, então eu tenho um conhecimento mais avançado, eu consigo tocar essa área, eu consigo dar esse tipo de conselho. Eu acho bacana esse segmento, mas foi o que eu falei, já é uma mescla entre profissionais, você pode ser super especialista em UX e vai ter demanda, com certeza, porque hoje muitas empresas fazem esse tipo de estudo, a gente consegue colocar programa para filmar o site, entender mapa de calor, entender como as coisas estão respondendo também com análise de dados e fazer um trabalho de UX super bacana. A gente consegue, por exemplo, hoje o Google tem um programa que é super novo, muito bacana, que é um programa em que você, por exemplo, faz o desenvolvimento de um site diferente e ele divide, tipo, 2 diferentes, e ele divide 50% do fluxo para as entregas, para ver, por exemplo, que banner funciona melhor no meu site, onde eu coloco o botão. Então, isso é uma análise de UX super profunda e muito bacana, e que funciona, que traz resultado quando você ajusta. Então, isso já seria uma pessoa super especializada em UX. Então, assim, entendi que você estava com dúvida, não sei qual área seguir, mas você precisa entender o quanto você quer entrar nessa área. Então, não acho que uma exclui a outra, elas podem existir juntas, é só você decidir o caminho ali que seguir de profundidade. Ótimo. Olha só, mais uma aqui, da Andressa também. Quem gosta mais da área de análise de dados? Seria melhor seguir com Web Analytics? Então, foi como eu falei. Não posso afirmar que seria melhor seguir dessa forma, porque eu acho que a análise de dados permeia o marketing inteiro. Hoje o marketing é numérico. Existem áreas, claro, que você vai trabalhar mais ativamente, né, mais intensamente com análise de dados. Então, eu sou um BI. Então, eu sou, de novo, super profundo em análise de dados, eu entendo muito disso, super profundo nisso. Ou você pode ter a análise de dados, e aí eu indico que todos tenham conhecimento de análise de dados para trabalhar com qualquer área de marketing. Não existe mais legal do que um gerente de marketing ou outras áreas, ou uma empresa receber uma análise endossada por número e tenha sido feito o teste AB, e isso existe para todas as áreas, é só ser criativo. Muito bom. E mais uma agora da Letícia. É pertinente a participação de sociólogos, antropólogos no marketing digital? Acho que ela complementa aqui, peraí, deixa eu ver. Ela fala assim, considerando que eles tenham feito algum curso de marketing digital também? Tá, eu acho que é bem pertinente, sim. Da mesma forma que existem outras pessoas até dessa área que ela citou, né? Hoje a gente existe até o neuromarketing, né? Que é uma pessoa que é especialista em cérebro, em entender as funcionalidades do cérebro, em entender PNL, entender um monte de coisa aí já super filosóficas, psicológicas e dessas coisas, entender funcionalidades orgânicas, então um monte de coisa para aplicar no consumo, né? Então, o neuromarketing do consumo, ou aí existem várias vertentes também disso. Meu cachorro apagou a luz. Ai, que ótimo. Adoro. Ele está participando aí, ó. A minha família deve estar morrendo de rir agora, porque eles sabem o quanto ela apronta. Para quieta, meu. Então, ela tá aqui pulando para todos os lados. Sai pra lá. Então, perdi total onde eu tava. Sobre a participação de antropólogos, né? Isso. Então. Sociólogos. Super bacana. Todo conhecimento que você trouxer de estrutura de pessoas, né, como funciona a mente humana, é super aplicável no marketing. Então, um sociólogo, né, não sou especialista nessa área, não sei dizer exatamente quais são as vertentes, mas você com certeza consegue entender
qual que é a composição, né, do grupo humano, né, como ele interage. Então isso com certeza vai ajudar, principalmente análises, insights de marketing, criação de projetos, então dá para fazer muita coisa. Muito legal. Olha só, agora a gente tem mais 3 perguntinhas que são sobre a sua trajetória profissional. Não sei se a gente deixa para o final ou se você já quer falar agora, o que você prefere? E aí a gente vai estimulando o pessoal para trazer mais perguntas também até o final da aula. Depois a gente conta, então, no final. Então tá bom, pronto. Até já, gente. Eu vou voltar aqui. Vamos lá. Então, a gente começou sobre a Squad, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, ou quiser, por exemplo, esses conselhos aí de como seguir a área, né? Óbvio que, de novo, não sou especialista em todas as áreas, hoje eu trabalho bem como generalista, né? Fazendo mesmo essa gestão de squad, de andamento das equipes, mas já fui especialista em mídia, principalmente em Google Ads, então já aprofundei bastante, mas a gente conta depois. Mas assim, então realmente não entendo muito de todas as áreas, mas a gente consegue responder aí, dar uma ajuda para o pessoal que está com dúvida. Então vamos lá. Aqui. Ai, Carol, pode passar o exercício e aí depois eu entro numas outras atividades? Tudo bem. Pode sim, Stephanie. Aí depois a gente relembra de novo um pouquinho no fim, né? Mas pode já passar para o pessoal, sim. Tá, então, qual que vai ser o desafio, né, que a gente vai fazer? É um desafio para a gente escrever sobre a nossa carreira e o que a gente quer formar no futuro, né? Então, assim, pensar nessa estrutura mesmo que eu falei e entender como que você contaria a sua carreira, né? Quem é você? Onde você se encaixa? O que você faz? Né? O que você formou sua carreira? Quais foram os estudos, os cursos? Que passagens de empresa? E entender aonde você quer chegar, né? Então, você pode colocar, por exemplo, que você está estudando alguma coisa, ou que você está buscando se formar em alguma coisa, então, aonde você quer chegar. Só que aí o desafio é a gente escrever isso em um parágrafo em forma de storytelling, né? O que é isso? Vamos lá, não fiquem com medo. A gente conseguir contar essa história de forma muito resumida, né? Então, imagina que você está numa entrevista de emprego e alguém fala assim, então me conta sobre a sua carreira, né? E você tem lá poucos minutos para contar a história da sua carreira, né? Basicamente isso. Então, como que a gente vai trazer aqui a habilidade de resumo, né? De você pegar quais são as principais mensagens para passar e construir isso em forma de storytelling, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa habilidade. Tá? Por que a gente vai falar isso? Não importa a área de marketing digital que você queira seguir, é muito importante como que você vai estruturar essa história, né? Como você chegou ali, como você se formou, quais foram as passagens, porque é isso que eles vão analisar. Então, eles vão analisar, basicamente, como que você se formou para virar o profissional que você chegou hoje, né? Então, não tem problema você trocar de áreas no meio do caminho e se especializando em outras coisas, adicionando outras coisas no seu caminho, desde que isso conte uma história, né? Tenha um storytelling que faz sentido, né? Então, isso que é interessante, que é legal. Então, o desafio é esse, a gente tentar contar a nossa história, né? Pensando no lado da carreira, em um parágrafo e fazendo algumas dicas de storytelling, tá? Aqui, agora, eu vou passar algumas dicas de storytelling, vou passar algumas ideias e a gente vai tentar aplicar isso no exercício. Depois, no último dia, a gente vai avaliar esses exercícios e vamos aprofundar no storytelling, né? Então, como construir realmente um resumo sobre a sua carreira. A gente vai falar amanhã também do portfólio, então como que eu construo os textos. Aí no LinkedIn tem a descrição, que é aquela parte de cima que você coloca um textinho de você. Então, a gente também vai aplicar técnicas de storytelling. Então, assim, como que a gente incorpora essa história, esse contexto dentro da gente mesmo para ser usado isso de forma ativa, tanto numa entrevista como na construção de conteúdo para vender sobre você mesmo. Então, isso é muito importante, tá? Difícil? Me fala, como vocês estão?
Eu acho importante vocês pensarem nesse desafio, então, em alguns pontos, tá? Aqui, tá? Primeira coisa é a clássica jornada do herói, né? Se vocês quiserem até pesquisar um pouco mais sobre isso, dar uma aprofundada. O que é isso, né? A jornada do herói nada mais é do que você impactar, né? Trazer mais à tona o que são a trajetória, quais foram os desafios enfrentados, do que exatamente a conclusão. O que isso quer dizer, né? Trazendo para a realidade. A história do herói, ela é baseada literalmente na história do herói, que é aquele cara que tá lá sofrido, aí ele é chamado para uma missão, aí no caminho acontece várias coisas, e ele supera vários medos, e aí chega no final, ele conclui o que a missão foi chamada, no primeiro, então toda aquela história baseada nisso. Então, quando você pensa em você mesmo, né, vou pensar, o que eu fiz nessa empresa, quais foram os desafios, o que me trouxe até aqui, o que isso me ensinou, né, o que eu aprendi com isso? Então, é pensar na trajetória, pensar nas superações, pensar nisso, e não só, por exemplo, meu cargo era analista de dados. Tá, mas o que você aprendeu com isso? O que essa história conta? E por que você fez uma próxima passagem? Né? E aí, isso entra muito, antecipei aí o ponto final, né, que é o link entre os fatos. Então, o storytelling, ele precisa caminhar numa história, ele precisa ter um fio, né, que caminha essa história. Então, é linkar os fatos. Então, não é, eu fui da empresa tal para a empresa tal e fiz tal curso, né? Isso é você falar quais são os fatos. Mas como que você faz esse link? O que te motivou essa mudança? Por que isso aconteceu? E aí você transforma isso numa história verídica, mas numa história bacana, que traga engajamento, que atraia quem está escutando ela. Né, é diferente de você só citar quais foram os fatos, quais foram os caminhos. Uma das dicas para storytelling é reescrever as coisas. Então, a primeira vez, muitas vezes você acaba soltando a mão, né, sentindo o que sai, e é bacana esse exercício também de deixar acontecer, né, a história. E aí depois é legal você reescrever, e aí por isso o exercício do resumo. Então não é porque eu quero sacanear vocês ou porque eu quero dar poucas linhas, não é isso. É porque geralmente você escreve algo que acaba ficando muito grande, e aí você fala, tá, como que eu resumo isso? E aí você precisa reler e reescrever e reformular para aquilo caber dentro do desafio das linhas. Então por isso que é importante esse resumo e ser pequenininho. Primeiro, porque ele precisa ser uma história fácil de contar, que se você está trocando uma ideia com alguém, fazendo network, você consegue contar ela de forma fácil, e também para a gente fazer esse exercício da releitura, da reescrita. Tá? E a outra dica que eu posso dar para vocês é planeje o final, né? O que é isso? Antes de começar a escrever, aonde você quer chegar? Né? Qual que é o objetivo daquilo? Né? O que você quer dizer no final? Qual que é a mensagem final que você quer passar? Então, não comece pensando, como que eu começo? Qual que é a introdução? Vou falar, meu nome sabe? Não começa pensando nisso, começa o oposto. Pensa, o que você quer passar? Quais são os objetivos? O que você vai concluir com aquilo? E aí, em cima disso, você começa a voltar, e aí você planeja. Então, como que eu introduzo? Como que eu falo sobre a minha trajetória? Para onde eu fui? Então, aí você entra nesse fio de forma mais leve, mais fácil. Com as dicas ajudou um pouquinho? Que bom. Então, tá. Aqui, então, só para contar para vocês uma outra coisinha, tá? Eu escrevi um tempo atrás um artigo, na verdade eu resumi o que eu poderia dar como as principais dicas para quem vai fazer uma entrevista, principalmente nessa área digital, tá? Aqui, nesse artigo, tem algumas dicas que inclui storytelling, que inclui preparação para entrevista, como que você pesquisa sobre a empresa, como que você se prepara. Não tem dicas práticas que a gente vai falar amanhã, por exemplo, de criação de portfólio ou de ajuste de perfil de LinkedIn. Tem algumas dicas mais de como se preparar mesmo. Então, como que você organiza o seu estudo, o que você olha. Então, algumas dicas bem valiosas, tá?
se eu fosse passar agora, ia ficar muito corrido, ia ficar muita coisa. Então, aí eu decidi trazer o artigo mesmo, que eu acho que ele está explicadinho sobre essas dicas, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, mandar mensagem no LinkedIn, que eu respondo e vou ajudando. Eu acho que essas dicas estão bem práticas, então dá para aplicar bastante coisa, e inclusive tem alguns insights aqui de storytelling que vocês podem colar aí para fazer o exercício. Já dando a dica. Carol, acho que é isso. Aqui eu já trouxe, né, só qual que vai ser, então, nossa conversa no dia 2, daí a gente vai entrar a mão na massa mesmo do workshop, que é organizar currículo, qual que é a hierarquia de currículo, o que eu escrevo na descrição de cargo, o que é um portfólio legal, como que eu faço um portfólio se eu nunca fiz nada, como que eu organizo o meu perfil do LinkedIn. Então, a gente vai ter aqui um cursinho aqui de LinkedIn, bem bacana. Então, aí amanhã vai ser mais mão na massa, então acho que vai ser bem legal. Muito legal. Vou trazer, então, mais umas perguntinhas, tá? Tá. Aqui, olha só. Maria Eduarda, olha, sobre o exercício. E quem está pensando em mudar para o marketing, foca mais no que deseja para o futuro? Olha, Maria Eduarda, exatamente essa pergunta vai ajudar a tirar a dúvida de muita gente, tenho certeza. Muito boa. Quem está pensando em mudar para o marketing, é exatamente essa história que você vai ter que contar numa entrevista. Por que você está querendo mudar para o marketing? De onde você veio? Quais são os seus skills que te endossam para estar no marketing? Né? Como que você conta essa história? Por que isso despertou em você? Então, é isso que alguém que vai fazer a entrevista quer saber. Né? Então, legal, você quer uma oportunidade no marketing, provavelmente, porque você está mudando, você não tem experiência. Mas o que você vai contar para a pessoa? Então, você era, não sei, eu trabalhava com contabilidade, isso me trouxe um skill de análise de dados incrível, e eu tenho certeza que eu posso aplicar isso no marketing, e eu concluí com um curso. Como que você conta essa história? Qual que é o storytelling? É exatamente isso que vai te ajudar a se estruturar para esses momentos, para não te pegarem nesse susto, né? Então, tá, por que você quer ir para o marketing? Muito bom. Deixa eu trazer uma outra aqui. Agora a gente entra um pouquinho aí na tua história. Stephanie, olha só. Gratidão pelo conteúdo compartilhado. Que aula bacana, né, gente? Privilégio, muito legal. Obrigada. A minha dúvida é a seguinte: como foi a experiência de ter estudado na Laverne e como ingressou? Ah, legal. A Laverne, eu fiz um curso lá, então é tipo um curso de verão, né, de complemento de faculdade, especializado em estratégias de marketing. Foi bem bacana, porque eu queria ver o olhar de outro país, né, como que eles estavam aprendendo de marketing, o que estava sendo atualizado lá. Então, essa vontade mesmo de entender quais são os estudos de caso que eles estão olhando lá, então foi bem legal essa experiência. Além disso, teve a experiência da vivência numa faculdade nos Estados Unidos, né, que sei lá, um filme americano, que você tem lá no intervalo pizza, hambúrguer, máquina de sorvete, porque é isso que eles comem dentro da faculdade, tem as pessoas que moram na faculdade, o casaco, então, assim, eu acabei vivendo mesmo esse mundo, é bem interessante, é algo bem bacana. Eu ingressei através de um programa da SPM, então, na verdade, era um programa para ex-alunos, mas eu posso depois, não sei, Carol, você pode mandar aqui, mas a Laverne tem parceria com um instituto aqui brasileiro que leva brasileiros para lá. Então, eu fui com um grupo, fiquei até no hotel com uma outra pessoa, e teve prova para bolsa. Eu consegui uma bolsa ali bem importante, então o curso saiu bem bacana, vinha incluso habitação, essas coisas, então, bem interessante. Depois, no meu LinkedIn tem até um depoimento de um dos diretores de lá, que daí vocês conseguem até, desse Instituto Brasileiro, que vocês conseguem acompanhar. Mas, assim, existem bolsas, existem institutos brasileiros levando o pessoal para fazer curso fora, e diferente dos cursos online, tem essa experiência da vivência no lugar, né, que eu acho que é impagável. Mas foi isso, acho que resumindo assim. Muito bom.
deixa eu continuar trazendo aqui da tua trajetória, depois a gente muda o tema mais um pouquinho. Olha só, o Orlando falou para você contar um pouquinho da sua experiência no Google. Muito legal. No Google. Bom, quando eu entrei no... o Google era um sonho, era algo que eu tinha como meta máxima, assim, no mundo corporativo, tanto que depois do Google eu abri minha empresa, porque eu não sabia mais para onde ir. E então era a minha meta, não imaginava chegar tão cedo, né? Eu fui muito nova, eu acho que isso foi bom, porque me deu um outro caminho na direção aí na carreira, mas por outro lado, acho que ter experienciado isso em outro cargo, outra idade, talvez teria sido bem diferente. Mas foi uma experiência muito, muito bem real, assim, a realidade lá, as coisas como acontecem. Então, existem mesmo 10 cozinhas dentro do Google diferentes, cada uma com tema, comida em tudo que é lugar, academia dentro, aula de yoga, rede para dormir, tudo que vocês podem realmente imaginar. E você precisa ter uma organização de horário, uma organização até de vontade de fazer tudo isso e viver num clube. Então, tem bastante funcionários que se perdem nisso. Então, assim, foi uma gestão minha mesmo, de me profissionalizar e me tornar mais sênior, porque eles deixam você muito livre. Então, eu falava com a minha chefe, tipo, poucas vezes por semana. Então, a gente falava, né, você tem sua lojinha lá dentro, né? Eu era gerente de contas, e aquelas contas eram minha lojinha, era minha empresa ali, e você precisa correr atrás de muita coisa. Então, assim, é um mundo em que você cria mesmo uma senioridade muito legal. Falando assim, não sobre curiosidades e tal, tô falando sobre a vivência mesmo de ser um profissional no Google. Tem a parte do assédio, né? Você não pode nem falar seu sobrenome nos e-mails, porque realmente tem pessoas que ameaçam, assediam. Então tem esse lado bem importante, mas é um ambiente super multicultural, conheci pessoas incríveis, super diferentes, e é diferente você estar lá naquele mundo. Mas, para mim, eu precisava de algo mais, tanto que eu fiquei 1 ano, e eu vivi o que eu precisava viver. Então, depois daquilo, as coisas se abriram também para mim, para querer empreender, para fazer as coisas de outra forma, então foi bem diferente. Então, acho que é isso, mas foi uma vivência muito boa. Que legal. E aí o Orlando também pergunta sobre essa fase aí, né? Para você falar um pouco da MIP, é assim que MIP, fala? A MIP é uma agência de marketing digital, eu tenho sociedade com o Ricardo Tomé, que foi uma pessoa engraçado, que era o meu cliente no Google. Eu fui gerente de conta da startup que ele cuidava na época, e a gente fez um projeto juntos muito bacana e demos um up aí na startup, foi super legal o projeto, e a gente falou, não, dá pra gente criar algo diferente, deu muito certo, e a gente precisa levar isso para frente. Depois ele foi para um lado, eu fui para o outro, e aí num outro momento a gente se encontrou e falou, não, vamos estruturar isso de uma forma bem legal. Ele, o meu sócio, por exemplo, ele é especialista em BI, ele que cuida da área de relatoria da empresa, ele cria os dashboards. Então, é uma pessoa que me complementa e me alimenta muito com informações, porque eu fico na área estratégica, olho para a mídia, guio as squads, contrato os funcionários, então, os funcionários, não, os colaboradores. Então, bom, acompanho isso e tenho ele ali na área financeira cuidando dessa parte que eu nem quero ver, né? Então, é uma sociedade que acabou dando muito certo nesse sentido. Mas a MIP, ela faz todo o ecossistema do marketing digital, então por isso que eu tive que ter esse entendimento de várias áreas. Então hoje eu tenho desde saque, jornalista, SEO, desenvolvimento, então é tipo muito escopo, e a gente atua tanto no Brasil quanto aqui na Espanha e em Portugal. O Ricardo mora em Portugal, eu moro na Espanha, e a gente cuida muito bem dos nossos clientes no Brasil daqui. Então, é uma estrutura bem diferente, mas que funciona. Então, para vocês verem, a gente contrata muito freelas, então o freela funciona,
ser nômade digital funciona, então existe realmente profissionais nesse caminho. Muito legal, Stephanie. E as diferenças entre empreender e ser funcionário, ser empregado, né? Como que é isso, assim, né? Eu sei que você falou que você fez uma escolha, né? Depois de uma experiência no Google, né? Mas para você, quais são as principais diferenças nisso, assim? E para um profissional que estaria começando nessa área, assim, existe uma escolha melhor? Ou depende, enfim. Ai, não, acho que não existe uma escolha melhor. Eu acho que você precisa estar muito seguro para você empreender. Seguro no sentido de que porque você vai acabar tomando muita decisão e você vai acabar fazendo muita coisa que você nunca fez. Então você tem que estar mais seguro nisso, né? Querendo ou não empreender, você passa a ser todas as áreas, do dia para a noite, né? Então eu precisei entrar em coisas que eu nunca imaginei. Então eu acho que você é tirado da zona de conforto muito fácil, né? Diferente de você ter um escopo definido, né? Na empresa, você tem uma carreira, você sabe quanto você vai receber de salário mês que vem. Quando você é empreendedor, você não sabe se o cliente vai sair mês que vem e se a sua empresa vai cair no faturamento no meio, né? Então, você precisa estar preparado mais para essa instabilidade, para esses desafios, né? Então, eu falo que hoje eu sou várias pessoas, né? Mas óbvio que eu dependo de também toda uma estrutura embaixo de mim, né, embaixo de mim, não, né, em cima de mim, me ajudando 100% com tudo que é técnico, especialista e que é muito detalhe e que eu não seria capaz de assumir. Então, é muito diferente, você tem que estar preparado para isso. Uma coisa que eu fiz quando eu saí do Google foi ir para uma agência, entender o ecossistema, trabalhar um tempo dentro do mundo das agências antes de eu ter uma agência, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, até porque eu nem quis ficar muito tempo, porque não foi o mundo que eu queria criar, eu não queria estar viciada do mundo das agências, eu queria realmente criar algo diferente, mas eu precisava entender como as coisas funcionavam, quais eram as estruturas, como as coisas se conversavam, quais eram os processos. Então, foi uma experiência muito valiosa para mim, foi muito boa, e deu super certo, só que eu tinha esse objetivo empreendedor. Então, eu acho que o sentimento de você ter algo seu, de ser dono, é bem diferente. Mas eu acho que você tem que estar preparado para isso, realmente. Sim. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, da Ana. E quando não sei muito bem onde quero chegar? Quando quero ter mais experiências, mas não sei com o que mais me identifico? Eu acho que é uma ótima experiência, então, para você testar várias áreas. E aí, nisso, você vai até se tornar mais generalista e especialista nisso. Isso não quer dizer que você precise ficar muito tempo numa área única, né? Você pode ir trocando, você pode ir aprendendo com profissionais. Hoje existem cursos, né? Por exemplo, esses cursos da EBAC, que você consegue fazer, entender a estrutura, entender como atuar e começar a fazer alguns projetos, às vezes menores. Então, eu sempre falo isso: pegue um projeto para você, nem que seja a empresa do seu tio, sabe? Aquele projeto que teoricamente é menor, que não entraria numa agência, mas que você pode atuar, que você pode experimentar, que você pode usar. Então, pegue um projeto para você, ajude alguém, não importa quem seja, que esteja precisando. E é muito bacana quando você começa a aplicar esses insights. Tipo, então, faça isso mesmo, sem cobrar. É muito interessante quando você pega um projeto para você. Mas, eu acho que voltando para esse ponto principal que você perguntou, né? Você quer ter mais experiência, mas não sabe como se identifica. Eu acho que eu não me cobraria muito disso. Eu comecei no mundo de análise de pesquisa de mercado, eu trabalhava especialista em painel, né, dentro da WPP, que é completamente diferente. Aí eu fui para o marketing, para vendas pura no LinkedIn. Eu tinha meta, eu era vendedora e trabalhava com a rede do LinkedIn, trabalhava com isso, mas tinha um foco de venda super agressivo. E aí eu comecei a desenvolver essa área de criar propostas, de enviar, de fazer negociação com o cliente. Fui para uma área de especialista em marketing digital em Google Ads, de ser, né, o
o cara lá que faz estratégia de conta só de Google Ads, especialista nisso, e hoje eu sou mais generalista em todas as áreas. Então, o que eu quero dizer é, nada foi perdido. Hoje eu sou analista porque eu era de pesquisa de mercado, eu entendo muito de Google Ads, eu consigo guiar a mídia de outra forma porque eu já estive lá na ponta daquilo. Então, eu acho que toda vivência no marketing é valiosa porque, de novo, tudo se cruza, tudo se complementa no final. Muito bom. Olha só. O Igor pergunta assim, o que você poderia acrescentar para a urgência? Eu adoro urgência, gente. Só contextualizando para quem não sabe, tá? A urgência de novo, como eu falei, quando eu sou uma agência, né? Quando você é todos os profissionais, você entrega, geralmente você não tem estrutura, mas está super em alta, funciona muito, muitos freelas estão começando a adquirir muito cliente, ter muita demanda, e aí, por exemplo, coloca alguém de atendimento para ajudar e se transforma numa urgência, já dá um nome, já dá um logo, então eu gosto, acho que funciona muito. Gosto dessa ideia de você ter uma formação profissional no sentido de imagem, né? Por exemplo, fazendo alguns freelas, testando algumas coisas, criando alguns processos, antes de você ter um logo, ter um nome, se denominar, né, uma urgência. Mas eu acho que funciona, tem muito espaço, tem muita empresa grande buscando agências e pessoas menores, porque daí você é exclusivo, você dá um foco especial, diferente de você estar no meio de uma agência gigante, que eu acho que tem muito espaço no mercado, e é isso, acho muito bom. Inclusive, no Google, eles fazem atendimento igual de agências, para urgências, então, assim, você tem até apoio dos canais, tudo, por exemplo, se você quiser ser um mídia, urgência, então, tem bastante coisa. Muito legal. Olha só, a Ana agradecendo aqui, muito obrigada, belos aprendizados hoje, muito bom. Só para dizer para o pessoal que ainda temos tempo para mais perguntas, então se vocês quiserem trazer aqui, eu vou aproveitar enquanto vocês ainda pensam aí em alguma pergunta que vocês tenham hoje para a Stephanie, vão aproveitar. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ter aqui uma profissional do calibre dela, trazendo aí essas dicas, essa experiência, compartilhando aí com tanta generosidade, enfim, tanto interesse em dividir, né? Pera lá, ó, antes de eu seguir, o Orlando fez uma, eu vou colocar aqui. Peraí, Stephanie. Só mais um instante. Pronto. Qual a diferença para usar o digital na venda de produto ou serviço? Tá. É bem diferente, na verdade, quando você trabalha com produto ou com serviço, né? Quando você pensa numa estratégia de marketing que é focada para produto, você precisa entender primeiro como que você vai vender esse produto, né? Qual vai ser o ambiente, então se vai ser um e-commerce, se vai ser uma loja física, se vai ser em qual ambiente você vai trabalhar, isso também muda muito o tipo de estratégia. Você precisa entender o ritmo de venda, então algumas coisas bem específicas de produto, né? Então, frete, logística de entrega, então a gente já faz alguns tipos de análise bem específicas nesse sentido. Quando você vai para serviços, geralmente, tá? Não estou dizendo que é uma regra, geralmente trabalham com geração de lead, porque é difícil você ter um e-commerce para serviços, a não ser que seja venda de voucher para comprar, tipo, consulta, algumas coisas assim, mas já é mais complicado. Geralmente é geração de lead, tá? E aí, quando você trabalha com geração de lead, qual que é a dificuldade do marketing digital? É que a venda sai do online. Então, de novo, como o marketing digital ele é muito estratégico, muito numérico, você depende de todo o retorno que o digital te dá, de várias coisas, de KPIs, de informações, de coisas. Quando você tira esse lead, né, do mundo digital, então, por exemplo, você precisa ter uma reunião com esse lead, você precisa apresentar uma proposta, você vai para... Se você não tem uma ferramenta, né, um CRM de vendas, guiando isso, te respondendo de volta para as ferramentas, vira uma dificuldade a mais, porque às vezes você gera lead que não é de qualidade, é um trabalho que eu diria diferente, bem diferente, então você precisa ter uma mentalidade diferente. Muitas vezes o serviço tem um ticket médio mais alto, bom, aí vai. Então, depende. Então, hoje, por exemplo, na MIP, eu tenho clientes de e-commerce, que a gente acompanha a venda hora a hora,
que a gente precisa atuar caso aconteça qualquer coisa no meio do dia, porque não está batendo a meta do dia. Então, uma empresa super focada nisso. E eu tenho, por exemplo, uma outra empresa de serviços que, se a gente tirar um lead por mês, eles é muito valioso, porque é uma empresa super nichada, muito especialista, muito técnica e trabalha, por exemplo, com consultorias caras. Então, se eu tenho um cliente interessante, que é um cargo decisor na empresa, que realmente é importante para ele é muito valioso, porque às vezes significa ele vai pegar no ano 6 projetos, entendeu? Então, é outro pensamento. Eu não vou acompanhar a geração de lead dele hora a hora, porque nem existe isso. Então, o dash é diferente, a estratégia é diferente, a gestão de marketing é diferente, e aí muda tudo isso. Muito, muito bom. Então, aqui a gente daqui a pouquinho eu já vou falar um tchau geral e aproveito já para agradecer, Stephanie, por essa primeira aula. O Orlando falou que adorou aí o teu compartilhamento. Eu vou trazer aqui de novo a minha apresentação. Posso te pedir, vou fechar a sua, pode ser, Stephanie? Você sabe. Antes, deixa eu só perguntar para o pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a atividade que a Stephanie passou? Só porque antes da gente encerrar, para a gente aproveitar, vocês terem mais tempo para fazer, né? Não tem. Tá tudo ok? Não? Maravilha, tá bom. Se vocês ainda tiverem, mandem aí, que antes da gente encerrar, a Stephanie ainda responde, tá? Vou trazer aqui para vocês, só para a gente falar um pouquinho mais da nossa oferta de hoje e desse curso. Opa, pera lá. Do curso de marketing digital da EBAC. Deixa eu trocar aqui as apresentações. Vamos lá. Então, se vocês têm vontade de trabalhar nessa área, né, de marketing digital e conquistar aí maiores oportunidades, uma das opções é de se inscrever no curso online de marketing digital da EBAC. Tá? Nele você vai aprofundar seus conhecimentos em comunicação e performance no ambiente digital. Amanhã e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso, mas se vocês tiverem aí curiosidade, eu também vou deixar no chat o nosso site, né, a página do curso no nosso site, para vocês darem lá uma espiadinha e conhecerem mais a fundo, né? E eu vou de novo colocar aqui o nosso desconto, a nossa oferta especial dessa noite, tá? A gente oferece 50% de desconto para os participantes desse workshop, especialmente, né? E é só clicar nesse clique aqui que aparece em cima da tela, na tarja verde, para garantir o desconto. E não se preocupem que o clique não inscreve vocês automaticamente no curso. É só uma maneira da nossa equipe de vendas aí ficar em contato com vocês tirarem as dúvidas sobre o curso, sobre a EBAC, sobre a carreira, antes de tomar a decisão de vocês. Tá bom? Então é isso. Agradeço de novo. Stephanie, volta aqui para a gente dar um tchau por hoje. O Felipe perguntou assim, se é possível rever a aula de hoje. Sim, Felipe, vou colocar aqui o link do YouTube. Logo que a gente terminar, essa aula já vai ficar disponível lá. Olhem só. Acho que eu tenho aqui, ó. Tá fácil aí? Acho que peguei aqui. Pronto. Tá? Isso. Obrigada, Stephanie. Para vocês reverem também, tá? Depois, no final do terceiro dia, a gente vai disponibilizar uma playlistzinha do workshop inteiro, tá? Para vocês poderem rever à vontade aí. Que bom que vocês gostaram. Orlando, legal. Muito bom. Muito bom, gente. É só o início, tá? Então, amanhã tem mais. Obrigada pela aula de hoje, Stephanie. E aí, garantam ainda aí, eu tenho uns minutinhos para garantir o desconto, clicando no curso de marketing digital, clicando no link. Façam aí, comecem a atividade de vocês. Amanhã a Stephanie vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas já se aventurem aí, começando, né? E amanhã eu compartilho com vocês o link para vocês enviarem a atividade para a Stephanie e também garantirem um certificado de participação que a EBAC oferece
para quem fizer esse workshop, tá bom? Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, Stephanie. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, pessoal. Então, ó, não tenham medo, escrevam, solta a mão aí. Depois a gente vai amanhã conversar um pouco mais sobre algumas dicas e aprofundar nisso. Então, até amanhã. E qualquer dúvida pode mandar, né, Carol? Sim, isso. A gente. Você quer deixar algum contato seu aqui, Stephanie? Para eles. Eu mandei o artigo, lá tem o meu LinkedIn. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem que eu sempre acompanho, e aí lá no LinkedIn eu vou respondendo. Então, se tiver qualquer dúvida ou quiser conversar alguma coisa até sobre o exercício, pode passar. Eu mandei aqui de novo, daí eu já tenho o link pronto aqui do artigo, e aí vocês já podem dar uma coladinha nele também, e se precisar, manda uma mensagem. Ótimo. Então, muito obrigada, gente, e até amanhã. A gente espera vocês, tá? Beijo, obrigada, Stephanie. Até amanhã também. Beijo, obrigada, até amanhã. Tchau.